Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa do caminho, a essa casa de aprendizado, a essa casa que tanto nos auxilia, que tanto nos consola e que principalmente tanto nos ensina. Então, fechemos os nossos olhos, serenando nosso pensamento, elevando ao alto, tentando deixar o corpo bem relaxado na cadeira, para que possamos ouvir palavras de Jesus, do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Oferecendo sua alma a Deus, ela deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão, e só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis que Jesus ensina com estas palavras: deixai vosso donativo ao pé do altar, e ide primeiro vos reconciliar com vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Eu não vou dizer que seja 100%, mas quase 100% quando a gente abre as atividades da casa, que a gente faz uma reunião e a gente faz uma prece, e porventura eu sou palestrante, a prece que a gente faz e a leitura que a gente faz é um introdutório à exposição doutrinária. O que isso significa? Coincidência? Não. Uma coisa aleatória? Com certeza não. Já faz parte da preparação para a nossa atividade organizada pelos Espíritos, porque quando a gente abre lá ou aqui em cima ou lá embaixo o livro para a gente fazer a prece, a gente abre assim. E foi essa prece que caiu hoje, esse texto. E a gente vai entender como realmente é o introdutório disso que nós vamos falar hoje. O nosso tema é Guardemos o Coração, do livro Vinha de Luz. O livro Vinha de Luz, a capa atual é essa aqui. Eu coloquei um pouquinho virada para o lado esquerdo para aparecer na filmagem, mas é essa capa atual. A minha capa tem 20 anos e esse livro foi escrito há 71 anos atrás. E a leitura, ela é extremamente para o dia de hoje, perfeita para os dias atuais. Essa é a minha capa da minha edição. E esse texto nos convida a uma reflexão a respeito disso que o Evangelho diz. Para que a gente entre na casa do Senhor ou para que a gente vá fazer oferendas ao Senhor, eu tenho que estar de coração e sentimento puro. Porque senão essa oferenda não terá o mesmo significado se eu ainda tiver dentro de mim ódios, ressentimentos. Eu preciso deixar isso lá fora e consertar isso. Já que nós estamos aqui hoje, todos juntos, matriculados na escola chamada Encarnação, e nesse momento reencarnados, já que não é a nossa primeira reencarnação, nós estamos aqui para, de mãos dadas, convivendo uns com os outros, nos auxiliarmos para o progresso, para o aprendizado, para a melhoria de nós mesmos. Eu vou aprimorar uma virtude que ainda não está muito automática. Eu vou aprimorar sentimentos. Eu vou aprimorar esse aprendizado que é conquistado dia a dia.
vou extirpar de dentro de mim vícios, defeitos, e a gente tem muitos, porque nós habitamos um mundo de expiação e provas, então é natural que os seus habitantes sejam espíritos imperfeitos, ainda com vícios de caráter, com dificuldades. E aí, esse aprendizado, a gente vai aos poucos, dia após dia, e que bom que a gente pudesse a cada dia dar passos largos em direção a esse progresso moral. Muitas vezes isso vai acontecer através de dor, de situações pungentes, seja nas questões materiais, nas questões de saúde com um ente querido, com um amigo, por questões de dificuldades dos próprios sentimentos, de relacionamentos interpessoais nos ambientes onde a gente está inserido. E quando a gente vai consertar essas falhas de caráter, o melhor seria que a gente reconhecesse isso antes que a dor viesse. Porque a dor vem não como castigo de Deus. A dor vem não como um Deus tirano que quer castigar por um erro cometido. Não. É um Pai bom que nos mostra através dessa dor para que a gente, esse caminho foi mal escolhido. Se doeu, se está trazendo lágrimas, essa atitude não foi boa. Esse sentimento é ruim. Então, quão bom seria se a gente pudesse se olhar no espelho e dizer: você é uma pessoa impaciente. Eu sou muito impaciente. Eu acho que vai precisar de algumas encarnações para eu conquistar a virtude plena da paciência. E Deus, a cada dia, me oferece muitas situações para que eu seja paciente. Algumas vezes eu consigo entender essa mensagem e a palestra, muitas vezes, eu diria quase todas as vezes, é primeiro para nós que estamos aqui no púlpito. Então, vir à casa espírita realizar uma exposição doutrinária começa primeiro um ensinamento e uma reflexão para quem está aqui na frente. E essas oportunidades que Deus coloca na nossa vida, algumas vezes a gente entende a mensagem. Eu vou contar até 10, eu vou me controlar, eu não vou reclamar, eu vou entender que isso é um chamamento de atenção, é uma maneira, através de uma situação que Deus está colocando no meu caminho para que eu conquiste essa virtude, seja ela qual for. A bondade, a caridade, a fraternidade, a paciência, a indulgência e todas aquelas virtudes que o Evangelho do Mestre Jesus exemplifica. E o interessante é que a gente faça isso antes da encarnação acabar. Mesmo que a gente não conquiste o progresso pleno, porque essa angelitude, quando a gente conquistar a angelitude, que seria o aprendizado de todas as virtudes, a gente não vai mais precisar encarnar num planeta de expiação e provas, quiçá num mundo regenerado, talvez já num mundo celeste. E aí, essa matrícula na escola da vida, da reencarnação, a gente não quer rodar, a gente não quer repetir de ano. Eu tive a felicidade de nunca ter repetido o ano na escola, mas eu tinha um pai e uma mãe que estavam ali, na rédea curta. E a gente tinha que tirar nota boa e tinha que estudar. Na reencarnação é a mesma coisa. Chico Xavier relatou uma vez, em algum momento, que quando a gente retorna à pátria espiritual, a gente vai rever o que a gente fez na encarnação, que a gente acabou de deixar. E uma das grandes coisas e que trazem tristeza é o arrependimento de ter aproveitado mal o nosso tempo encarnado.
toda hora eu tento, Marluce, para de olhar as redes sociais, Marluce, para de ficar parada, sentada aí, vai ler um livro, vai fazer uma coisa útil. Então, o bom é que eu já estou conseguindo nesse processo de aprendizado, de vez em quando tem uma campainha interior, deve ser o meu anjo da guarda, e dizendo, sai da inércia, sai da preguiça, vamos lá. Porque se a gente desperdiçar a oportunidade da reencarnação, a gente vai voltar. E a gente vai voltar e começar da onde a gente parou. É melhor que esse onde a gente parou seja um degrau mais alto rumo à evolução. A gente não volta para trás, a gente não repete 2, 3 anos para trás, que nem na escola. A gente continua da onde a gente parou. E aquilo que eu não consegui aprender hoje por ignorância, em algum momento eu vou aprender por conhecimento. A gente aqui hoje está aprendendo. Quando a gente erra sabendo que está errado, aí é um pouquinho mais difícil a aula de recuperação. Porque existe aquela frase, muito lhe será dado, mas também o peso da cobrança é maior, porque eu erro com consciência e sei que está errado. E nesse reconhecer que estou equivocado, que preciso ter bons sentimentos, como está no Evangelho de Jesus, Deus oferece as chances. Deus oferece as oportunidades na forma, muitas vezes, de situações que a gente chama de problemas. O que eu vou fazer com essa situação que se apresenta na minha colheita? Não é na colheita desse vizinho nem do outro, é minha colheita. E essa colheita, ela é diretamente ligada à minha semeadura. E aí eu vou resolver essa situação como? Aos gritos, aos palavrões, aos pontapés, ou fazendo preces. Deus, me dá coragem, me dá ânimo, me ajuda a ter boas ideias, me ajuda no enfrentamento dessa situação que me incomoda, me dá forças. Aí a gente vem à casa espírita, faz atendimento fraterno, a gente pede orações para que a gente seja ajudado, a gente faz o evangelho no lar para que os bons espíritos nos iluminem, a gente vive o dia inteiro fazendo prece para que a gente entre em sintonia com o nosso anjo guardião e ele possa nos intuir bons pensamentos, boas ideias. Aí a gente tem uma ideia brilhante, pronto, achei a solução. Crente que somos nós, às vezes é o nosso anjo da guarda. Mas a gente entrou em sintonia com ele, então a gente foi intuído, a gente foi iluminado através da nossa mediunidade, através da nossa capacidade de interceder com o mundo espiritual. E aí eu quero hoje propor uma experiência. Então, não vai ser só a Marluce que vai falar, vocês não vão falar, mas vão pensar junto comigo. Nós vamos fazer uma experiência para analisar como é que estão os nossos sentimentos. Nós vamos fazer um espaço de tempo da quarta-feira passada até essa quarta-feira. Então, o que eu fiz? Como é que foi a minha semana de quarta passada para hoje? Quais foram as coisas que aconteceram no final de semana? Foram coisas boas, ruins? Como é que foi a minha semana? E aí eu quero propor a seguinte experiência, tá? Então, todo mundo, agora vamos todos fechar os olhos. Vamos deixar a mão direita livre, porque essa mão direita nós vamos contar. E vamos contar se aconteceu nessa semana um desses sentimentos. Em algum momento dessa semana que se passou, eu tive algum momento em que eu senti ciúmes? Nessa semana que passou,
houve alguma situação que me provocou inveja? Nessa semana que passou, eu fui submetido a alguma situação na qual eu fiquei impaciente e saí da minha harmonia? Em algum momento, nesses 7 dias que se passaram, eu tive alguma situação que me causou revolta, inaceitação das dores que eu estou vivenciando? Se eu questionei o Criador, por que, Pai, eu estou passando por isso? Houve algum momento em que eu lamentei de forma reclamativa, revoltada, de alguma situação vivenciada por mim? Algum momento eu quis impor a minha vontade sobre a vontade de outras pessoas? Será que esta semana que passou eu tive algum pensamento de desânimo, de preguiça, de falta de fé? Critiquei alguém ou falei mal de alguém? Será que eu duvidei da proteção do Pai para com todos os seus filhos, inclusive eu? Podemos abrir os nossos olhos. Eu acho que a minha mão não chegou a acabar todos os dedos, mas eu tive pelo menos 3 situações dessas na minha semana, né? Então isso mostra que os nossos sentimentos precisam de aprimoramento. Porque Deus, ele é infinitamente bom para com todos os seus filhos. Ele nos ama de forma infinita e ama a mim, a você, a vocês, sem preferências. Ele ama a todos nós. Ele é justo. Nada acontece na nossa vida sem que exista uma engrenagem perfeita. Tudo está de acordo com aquilo que fazemos e estamos colhendo e estamos aprendendo. E ele é só amor. E quando nós recebermos essas oportunidades benditas de aprimoramento, nós estaremos conquistando a felicidade. Para que a gente termine a exposição e a experiência, eu vou ler para vocês como Emmanuel comenta nesse livro Vinha de Luz, e ele faz parte de uma coleção de 5 livros, todos nessa forma de comentar palavras de Jesus, palavras dos evangelistas. E Emmanuel comenta uma parte de uma carta da epístola de Tiago, que diz assim: o homem de espírito duvidativo é inconstante em todos os seus caminhos. E ele começa a dissertar: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. Na romagem terrestre, múltiplos são os caminhos que conduzem ao aperfeiçoamento, por mais difícil e pedregoso que possa ser esses caminhos. Fartura ou escassez, formosura ou fealdade, alegria e sofrimento, liberdade e tolimento podem aliciar excelentes possibilidades de realização humana para a espiritualidade superior. O homem de coração firme, porém, o homem de coração duvidativo, porém, é infiel às bênçãos divinas,
em todos os setores da luta construtiva. Se recebe os talentos da riqueza terrestre, entrega-se comumente às alucinações da vaidade. Se detém os dons da pobreza, liga-se quase sempre aos monstros da inconformação, tipo, por que alguns têm tantos e eu tenho tão pouco? Se possui um belo corpo, dá-se em via de regra aos excessos destruidores. Se dispõe de um vaso orgânico defeituoso ou doente, na maioria dos casos perde o tempo em desespero inútil e perde a chance de conquistar a cura. No prazer é incontido, na dor é revoltado. Quando livre, oprime os irmãos e escraviza-os. Quando subalterno, perturba os semelhantes e insinua a indisciplina. Na dor é revoltado. Eu já li isso. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro de nós mesmos, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. O tempo inteiro nós estamos sendo amparados. Ofereçamos ao Senhor um coração firme, não duvidoso, e terno, para que as divinas mãos nele gravem os augustos desígnios. A partir do momento que formos submetidos de forma amorosa aos desígnios do Pai, que sabe o que cada um de nós precisa para passar de ano na escola. Atendida a semelhante disposição dessa aceitação desses desígnios, em nossa vida íntima, encontraremos em todos os caminhos, seja quais forem esses caminhos da nossa estrada, o abençoado lugar de cooperadores da divina vontade. Então, para que a vontade do Pai se torne presente nas nossas vidas, nós temos que dizer: eu aceito, Senhor. Essa colheita é minha. Dar-me forças para que ela seja uma colheita benfazeja, uma colheita que me alimenta de fé, de esperança, de bons sentimentos, para que um dia a gente possa dizer que todos nós seremos anjos. Um dia todos nós seremos anjos. Eu agradeço então esses momentos em que vocês estiveram refletindo, fazendo experiências, e que a gente possa, com a presença amiga dos nossos trabalhadores, dos nossos médiuns, que se colocam no salão, para que a gente possa receber os bálsamos, as energias salutares que já estão sendo derramadas por essa espiritualidade amiga sobre todos nós, agradecendo a oportunidade da reencarnação, a oportunidade dessa escola bendita chamada vida, a oportunidade de estarmos aqui, consolando, respingando na estrada nossa de cada um de nós, flores de fé, de esperança, de bons sentimentos, para que esta estrada possa ser florida dos ensinamentos do Mestre Amigo e que as virtudes floresçam não só na nossa estrada, mas principalmente na terra adubada por esse Evangelho do nosso coração, do nosso pensamento, para que novas sementes de bons sentimentos nos envolvam, nos protejam e nos tornem capazes de trilhar essa jornada evolutiva dizendo: obrigada, Pai, por tudo que me apresenta.
Sigamos em paz, cheios do aprendizado dessa doutrina e que possamos levar aos ambientes aonde estivermos inseridos a paz e a harmonia. E que assim seja. Que assim seja.